Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez falando sobre as polêmicas envolvendo o Flamengo, é isso mesmo, ainda falando sobre o jogo de ontem também, né, da Libertadores, onde o Flamengo passou aquele sufoco e a mídia tá pegando no pé, né, por assim dizer, todo mundo pode perder ou ganhar no sufoco, menos o Flamengo tem que dar show, né, o tempo todo e tem que ganhar de goleada. Já sabe como é, né? Então isso já é comum para o Flamengo, né? Os próprios jogadores já deixou isso claro, que já sabe o peso que é vestir essa camisa aqui do Mengão. Então, gente, vamos falar também, né, sobre a venda de Alcaraz, né? Detalhes exclusivos que tá vindo aí. Também que Neymar, ele acabou, né, meio que desabafando aí suas redes sociais e, por assim dizer, acusou o paparazzo de ter inventado a notícia que ele teria sido oferecido ao Flamengo, né? E a gente sabe que paparazzo ele sempre dá notícias que realmente acontecem, né? Ele tem ali as fontes dele e, segundo ele, diz que realmente foi oferecido. Mas o Neymar não gostou nada disso. Então vamos saber sobre tudo isso e o próximo confronto também do Flamengo com o Fortaleza, que a coisa vai pegar. Então já vai aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nada sobre o Mengão. Compartilhe o vídeo para os seus amigos. E lembrando, galera, aqui de deixar os créditos aí para Sport TV, também para Deixa o Palmeirense Falar e Esporte Band, o Band Esporte como queira. Vamos pro vídeo. Tranquila, né? Nada de 100%. E ainda passou um susto nos minutos finais da partida. Foi o Flamengo ontem, se classificou, venceu o Deportivo Táchira por 1-0, com direito à defesa salvadora do Rossi nos acréscimos e garantiu a segunda colocação. Poderia ter sido até a primeira, porque a LDU venceu o Central Córdoba. O time argentino acabou fora da próxima fase da Libertadores, vai disputar a Sul-Americana. Enfim, 1-0 suficiente para se classificar e está ali no nosso pote 2, como mostramos na próxima fase da Libertadores. Para trazer uma notícia de hoje, atualizada do Flamengo, está lá no GE. Globo a confirmação da venda do Alcaraz para o Everton. Ele estava emprestado com, né, já valores definidos de compra e foi efetivada, digamos assim, a preferência de compra do clube inglês, 96 milhões de reais. O Everton está pagando agora para, em definitivo, ter o Alcaraz como jogador, então, do rubro-negro para a próxima temporada. E aí, falando sobre isso e outras informações dessa quinta-feira, será que um pouco amarga do Flamengo? Não sei se é essa palavra. Thiago Lima, nosso Noel, está ao vivo com a gente, vai participar agora ao vivo aqui do Tá Na Área. Falando um pouquinho desse resultado, Noel, porque aconteceu a classificação, mas as vaias no final do jogo acho que demonstram um pouco desse tom amargo que eu estou falando de um torcedor que esperava, talvez, ontem um atropelo, um Flamengo que talvez com o resultado que houve ainda do grupo, com a vitória da LDU, até conseguisse assegurar com um placar maior a primeira colocação do grupo, mas acaba meio que se classificando no sufoco ali, quase tomando um gol no finalzinho da partida, né, amigo? Boa noite. É isso, Camila. Boa noite para você, Rick, Raed, todo mundo que está na área aqui com a gente. Eu vi muito torcedor brincando, a gente também usou esse termo no GE hoje. Foi uma classificação culposa do Flamengo, né? Aquela sem intenção de classificar. Pela toda a campanha do Flamengo nessa fase de grupos, teve só um jogo que foi o melhor, né, contra a LDU, mas assim, tirando esse jogo da LDU, todos os outros jogos do Flamengo esteve muito abaixo. Ontem foi uma atuação muito ruim, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Flamengo até conseguiu criar um pouco mais. Aí depois que faz o gol, o Felipe Luiz mexeu no time, o time desandou, sofreu essa pressão final, sustos, o Rossi teve que fazer um milagre, e as vaias, como você disse, foram um termômetro assim, de dar insatisfação do torcedor do que ele está vendo, né, em campo. O fato desse Flamengo ser time alternar tanto, né, oscilar tanto de um jogo para outro. Ele tinha feito um partidaço contra o Palmeiras, líder do campeonato, fora de casa, vencido. Aí enfrenta um time que já está eliminado, o time da pior campanha na Libertadores, né, de todos os 32 times da fase de grupos, não fez nenhum ponto, já chegou eliminado no Maracanã. Poderia ter, torcida tinha expectativa até de uma vitória com goleada e projetando, inclusive, essa liderança do grupo, né, porque era muito plausível, muito possível a vitória da LDU sobre o Central Córdoba.
Só que não foi o que Mas não é aconteceu. Teve fácil toda golear, essa mesmo dificuldade um time ontem. ruim O Léo como Pereira foi o Tátira, autor do gol não é salvador, e fácil. inclusive o único E da mesmo linha de porque o defesa, né, que não Flamengo foi estava convocado pelo ali Ancelotti. sobre Foi dele o gol pressão, ele salvador tinha ali obrigação e o de Rossi ganhar, salvou no né, final. O Flamengo, esse pelo jogo. terceiro Por ano isso que seguido, ele ficou classificando daquele no jeito sufoco ali, em tão segundo lugar do nervoso, os grupo, né? jogadores que Por causa disso, erravam ele vai ter que passe decidir atrás do outro. o jogo da volta das oitavas fora de casa. Você chamou a atenção no início do programa, né, Richarlison? Foi teu destaque a diferença de classificação em casa, né, do Botafogo para do Flamengo nessa última rodada. Dois times que precisavam vencer na última rodada para se classificar. É o Flamengo que você acha que, nesses momentos decisivos, tem pecado mais coletivamente ou individualmente? Então, cara, eu ouvi ontem a coletiva do Felipe e eu fiquei meio preocupado com o que ele falou. Porque, assim, ele traz uma informação que todo o jogador do Flamengo deveria saber. Que quando tiver um enfrentamento, principalmente com uma equipe com menos poder técnico, ela vai se fechar. Porque ela sabe que se deixar o jogo jogado, o Flamengo vai meter 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Então, essa questão eu não consigo engolir. Que o Felipe Luiz falou que ontem foi difícil, porque o Deportivo Táchira estava com uma linha de 6, outra hora de 7, outra hora de 10. Vai ser normal. Difícil, diferente vai ser se um exemplo, o Flamengo pegar um River na próxima fase. Que aí é um time que tem qualidade técnica e vai jogar. E mesmo assim, não vai se expor. É diferente se o Flamengo pegar um Botafogo num clássico na próxima. Não dá, né? Dá não. Dá o Botafogo ficou em primeiro, não? Ele já deu a dica. O Botafogo tá no mesmo se pote do pega Flamengo. um Palmeiras. Pode pegar um Palmeiras, um Então, River, que são é o times que estão no pote nível. 1. Mas quando o Flamengo pega essas equipes de menor poderio técnico, o Flamengo tem que saber que não vai ter facilidade. E aí, a minha ponderação para isso é o seguinte: peraí, nós vamos enfrentar o Deportivo Táchira. O time não ganhou de ninguém. Vai vir aqui para se defender e levar um ponto, porque vai ser um ponto histórico, principalmente nesse ano de Libertadores. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos induzir eles a saírem um pouquinho daquela redoma deles ali de defender, tá? Vamos atrair um pouquinho eles. E aí sim, uma bola, vamos fazer um contra-ataque 1-0, acabou o jogo. Então, essa é a minha indignação sobre o que foi o Flamengo ontem. Já era um prato pronto ali. Não era um prato diferente que ele foi no self-service e não sabia o que ia comer. Ele sabia. Enfrentar um Deportivo Táchira só para se defender. E uma bola ou outra, como foi no final, quase aconteceu. Então, não dá para o Flamengo, para o elenco que tem, para o investimento que teve, para o treinador que tem, que eu acho um treinador muito capacitado, ter uma muletinha do que foi o jogo de ontem. Para dizer pro torcedor que foi difícil. Claro que vai ser. Todos os jogos da Libertadores são difíceis. Mesmo com times inferiores tecnicamente, como é o Deportivo Táchira. Agora, o Flamengo não pode se apoiar nessa muleta de que foi difícil porque tinha 10 atrás. Não. O Flamengo tem muito mais para isso. E aí eu ia te falar, não é um sabor amargo, é aquele agridoce. Porque teve a classificação. Então, o doce é da classificação. O amargo pode ser bom também. Você gosta de chocolate amargo? Eu gosto. Tá vendo? O cara começou a comer chocolate ontem, pô. Começou a comer chocolate ontem. Não vem essa ideia que chocolate 70% é gostoso, não, pai. É bom. A pessoa ficou viciada em chocolate agora, eu tô há 30 anos, já tá errado. Tá errado, amigo. Eu acho isso, entendeu? Então, essa é a minha ponderação para a classificação do Flamengo ontem. O Flamengo tem muito mais time para enfrentar qualquer time que venha com uma defesa com 7, com 9, com 10. Bom, você tem no time um Pedro, um Arrascaeta, um Gerson, um Michael. Não tem desculpa. Você pode ter dificuldade de 15, 10 minutos. Mas em tempo, 90 minutos, não tem como ter desculpa. E aí, pra gente se despedir rapidinho, Noel, mesmo praticamente a equipe do final de semana, né? Porque precisava do resultado na Libertadores para classificar e precisa, se quiser tomar a liderança do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, tem que vencer no final de semana também. É isso, Camilo. Jogo com Fortaleza domingo. O cenário também é favorável ao Flamengo, né? O Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro, que também está muito forte esse ano
lá no Mineirão, então é um jogo passível do Palmeiras perder pontos. O Flamengo venceu o Fortaleza e acontecer essa combinação, o Palmeiras tropeçar, o Flamengo termina ali antes da Copa do Mundo de Clubes na liderança do campeonato. Mas é toda essa questão também psicológica vem à tona, né? Questão força mental, foi até uma pergunta que eu fiz ontem para o Felipe Luiz, né? Dessa questão da força mental, se ele acha que ele diz que a ansiedade atrapalhou muito o time ontem, né? Mas ele reforça que o time tem força mental, porque ano passado foi campeão da Copa do Brasil, enfrentando o Atlético Mineiro na final, vencendo fora de casa, vencendo o Corinthians fora de casa com um jogador a menos desde o primeiro tempo, foi campeão da Supercopa esse ano sobre o Botafogo, que também foi finalista da Libertadores ano passado, né? É o atual campeão. Então, assim, ele defende o time, acredita que vai ser possível, sim, ele reforça essa confiança, mas é isso, a torcida está um pouco desconfiada, e esse jogo do Fortaleza é o último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, é o jogo para você dar essa resposta e recuperar a confiança do torcedor. Não, o Flamengo vai dar Obrigada, essa Noel. Thiago Lima, pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Até a próxima, meu amigo. Foi isso. No sufoco, mas está classificado. O Flamengo estará no pote 2, então, no sorteio da próxima fase das oitavas de final da Libertadores. A gente vai para o intervalo. Que foi um desses candidatos ao título, não foi bem. O Flamengo se prepara para a última partida no Brasileirão antes de disputar o Mundial e o técnico Felipe Luiz quebra a cabeça com o departamento médico cheio. Depois de se classificar no sufoco para as oitavas de final da Libertadores da América, o Flamengo agora pensa em Campeonato Brasileiro. Isso porque no próximo fim de semana, o rubro-negro recebe o Fortaleza no Maracanã, neste que será o último confronto do rubro-negro antes da Copa do Mundo de Clubes e também do período de data FIFA. Para esse confronto, diante do Leão do Pici, o técnico Felipe Luiz ainda não sabe se vai poder contar com alguns jogadores que estão lesionados. O meia Gerson, por exemplo, entrou em campo no duelo diante do Deportivo Táchira no sacrifício, já que ele tinha uma inflamação no joelho. Pode ser que o capitão da equipe rubro-negra seja preservado deste duelo. Já sobre os outros atletas que estão lesionados, quem atualiza a situação deles é o técnico Felipe Luiz. Gerson, problema no joelho. Várias lesões, tivemos Bruno Henrique também que chegou no jogo sem condições, Alan que depois de 3 semanas parado voltou para o jogo hoje, Varela acabou de volante, tivemos o Alexandre que teve que repetir o jogo também, não estava nas melhores condições, muitos eu não vou lembrar todos, Pedro voltando de lesão, vocês já sabem. Tá aí, situação complicadíssima para o Flamengo. Pelo menos se classificou, é verdade que em segundo. Mas, Léo, ontem o Flamengo flertou com o vexame, com um problema seríssimo que seria... O Rossi faz uma grande defesa nos últimos minutos do jogo. E é muito inacreditável, né, essa ideia. O Deportivo Táchira não conseguiu nenhuma vitória na Libertadores, nenhum empate... E estava conquistando esse empate. O Flamengo faz um gol de bola parada, é verdade, com o Léo Pereira. E sofre muito mesmo depois. Eu achei que eles iam amassar depois. É verdade que ficou um pouco mais tranquilo, mas cadê o time do Felipe Luiz nas Copas? Realmente foi uma fase de grupos bem decepcionante do Flamengo do Felipe Luiz. Não é motivo para interromper o trabalho, nada disso, mas se esperava muito mais do Flamengo dentro dessa fase de grupos numa chave acessível. O Flamengo não tinha também rivais gigantescos, o Flamengo não estava no grupo do Inter ou do Bahia, que aí era um grupo muito mais complicado. Mesmo assim, não desempenhou seu melhor futebol e acho que o Flamengo tem dificuldade para resistir a essa sequência de jogos. A forma como o Palmeiras utiliza o seu elenco, o Flamengo não consegue fazer da mesma forma. Teve mais lesões que atrapalharam o desenrolar do trabalho do Felipe Luiz. Mas como eu disse aqui, vale para a maioria dos clubes, esse período agora é de sobrevivência. É chegar até a parada para a Copa do Mundo de Clubes com o maior número possível de jogadores saudáveis e com os objetivos alcançados. Eu acho que o Flamengo não alcançou o seu objetivo, que era a primeira colocação do grupo. Mas avança a próxima fase e pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, é capaz de eliminar mesmo um primeiro colocado na próxima fase nas oitavas. A questão é... O fato de você ficar na segunda colocação, isso vai gerar um prejuízo para você ao longo de todo o torneio, porque num eventual cruzamento na fase seguinte, o Flamengo pode ter que decidir fora.
O que foi o que aconteceu na Libertadores do ano passado, quando o Flamengo teve que decidir diante do Peñarol fora, com o Sampaoli teve que decidir diante do Olímpia fora. O Maracanã é algo importantíssimo para o Flamengo numa partida de Copa. Fazer o segundo jogo como mandante é imprescindível. E com a posição alcançada pelo Flamengo, isso daí vai ficar um pouco mais difícil. Pode até mudar muito e para o Super Mundial os jogadores estarem, acho que a maioria vai estar à disposição até lá, mas eu não consigo enxergar hoje, ou o Flamengo não me passa nenhuma confiança no Super Mundial, apesar de fazer jogos bons tipo do Palmeiras, mas o Palmeiras eu acho que não vai fazer feio, por exemplo, o Flamengo mesmo num grupo ok, acho que vai ser difícil, mas ok, não está me passando confiança. Mas o Flamengo ainda tem um adversário que ele não sabe quem é. E diante do Chelsea, por exemplo, vai ser um contexto totalmente diferente. Que o Flamengo não vai ter que ditar ritmo de jogo, tentar achar espaço na defesa do Chelsea. A tendência é que o time do Maresca tenha mais a posse e que o Flamengo precise jogar em transição. Algo que não vai acontecer contra o Esperança. Aí sim, o Esperança da Tunísia vai entregar a bola para o Flamengo jogar mais próximo do que acontece aqui no Brasil. O Flamengo já demonstrou um belíssimo futebol em 2025, num outro nível de competitividade, mas os mecanismos estavam muito claros, esses que não têm aparecido nos últimos jogos. Uma saída de bola muito bem estruturada, atrair para atacar as costas do adversário, isso tudo estava muito posto durante o campeonato estadual, durante o campeonato carioca e se perdeu um pouco também por conta do cansaço dos jogadores, alguns que não estavam na sua plenitude física, algumas lesões, outros jogadores retornando e que são peças importantes, caso, por exemplo, do Pedro, e acho que o objetivo do Flamengo é deixá-lo em condições para que no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, ele esteja bem para ser essa referência, o pivô do Flamengo. Então, acho que tem tudo isso quando a gente fala, quando o assunto é o Flamengo. A ideia é ter todo mundo bem para o Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes. Eu não sei se dá para a gente levar muito em consideração o que é praticado no Campeonato Brasileiro como parâmetro para uma competição mata-mata num tiro curto como será a Copa do Mundo de Clubes. Estamos ansiosos. Ontem também o Bahia foi eliminado da Libertadores com a derrota diante do Inter. O seu contra o Corinthians, né? O Botafogo da Paraíba e também contra o Palmeiras, né? A memória desse pessoal é muito fraca, eles esquecem das coisas muito rápidas, né? Eles só registram os piores momentos do Flamengo, né? Mas os melhores, eles não registram, eles fazem questão de esquecer. Flamengo, cara, bateu o recorde de público nesta Libertadores de 2025, nesta vitória aí de 1-0 sobre o Deportivo Táchira. A gente sabia da importância do jogo, a torcida comprou a ideia, foi apoiar, vaiou no final, mesmo o Flamengo ganhando, porque a torcida entendeu que o Flamengo não desenvolveu bom futebol, sofreu para ganhar o jogo, realmente, a gente sabe disso, mas a torcida estava presente. O duelo contou aí com 61.484 pagantes, né, e 66.082 presentes, que é o público lá no Maracanã, neste jogo de Flamengo e Deportivo Táchira. O Flamengo ganhou, se classificou, tá para a próxima fase aí, ao vencer esse jogo por 1-0. Em segundo, mas se classificou. A marca anterior já era do Flamengo de público total, com 61.223 pagantes, que era contra a LDU, né? E aí, contra o terceiro, só dá Flamengo nesse negócio de público, né, velho? Só a nação rubro-negra. O terceiro foi contra o duelo contra o Central Córdoba, que tinha mais 53 mil torcedores. Parabéns aí para a torcida do Flamengo, né? Tá sempre comparecendo, né? E mandou ver. Bom, agora o Paulo Calçade, né? Todo mundo conhece o Paulo Calçade. Ele falou que a campanha do Flamengo na Libertadores foi muito ruim e não o credencia para disputar o título. Eu já... Desculpa. Cara, uma coisa é você ter uma campanha na Libertadores, na fase de grupo, você pode ir mal ali, mas você consegue classificar e você pode ser campeão. Ainda mais um time que a gente sabe que é o Flamengo, um elenco que tem o Flamengo. Cara, jamais você vai falar que o Flamengo não é credenciado para ser campeão da Libertadores. Mas a campanha foi muito ruim, jogou mal. Cara, isso é o que mais acontece em competição desse tipo. Um time vai mal, às vezes o time é muito bom, mas tem algumas dificuldades, passa por um momento ruim, vai mal, mas consegue classificar ali na bacia das almas e aí acaba sendo campeão. Isso já aconteceu demais
nesse mundo do futebol, cara. E não vai ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a última vez que vai acontecer isso. Que pode acontecer isso, né? Embora o Palmeiras, por exemplo, tenha a melhor campanha, 18 pontos, né? 100%, a melhor ataque, tá? Mas pode cair na próxima fase. Vamos supor que o Palmeiras pega um Flamengo, o qual eu não quero de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo, cara, de boa. Se eu quero pegar o Flamengo, eu vou pegar na final, mas não agora. Mas pode acontecer pelo sorteio, que o Flamengo ficou em segundo. Aí o Palmeiras pode pegar o Flamengo, pode o Flamengo passar, o que não é difícil, e o Palmeiras ficar, o que também, né? Ou o Palmeiras pode até passar também, mas não é difícil o Flamengo passar, ainda mais no histórico dos dois, em mata-mata aí que a gente tem visto. O Palmeiras, quando vai decidir em casa no Allianz Parque, não tem ido bem nos últimos tempos aí, tá complicado. O último jogo mesmo foi quanto? 2-0 pro Flamengo. O Flamengo meteu 2-0 no Palmeiras, depois sofreu para se classificar na Libertadores em casa contra o Táchira. Mas, cara, isso faz parte do futebol, isso não quer dizer nada. O Palmeiras é a melhor campanha na primeira fase, parabéns e tal, mas agora não queremos ser campeão, não adianta ter a melhor campanha na primeira fase e não ser campeão, tá? Então vamos devagar aí. Então eu acho que o Paulo Calçade, eu entendo o que ele quis dizer, né? Não é um alerta, não foi bem, mas eu duvido que no mata-mata o Flamengo vai jogar mal como jogou na primeira fase. Isso eu não acredito. Pode até não passar, tá? Pode até não passar, dependendo do time que pegar, pega um River Plate, que é jogo duro, pega qualquer time, mas o Flamengo tem time para ganhar de todo mundo, tá? Assim como eu acho que o Palmeiras também tem time para ganhar de todo mundo. Mas aí no campo é outra coisa, né, meu? É outra conversa. E eu, cara, sinceramente, eu não queria que o Palmeiras pegasse o Flamengo agora, mas de jeito nenhum. É desnecessário. Porra, já, cara? Não, deixa mais pra frente, né? Vamos chegar mais pra frente aí, numa final, pelo menos, ou numa semi, tudo bem, mas, cara, agora é sacanagem, né? Você vai tirar dois protagonistas aí praticamente. Um dos vai ter que sair, né? Você bota dois times para fazer uma final antecipada, uma semifinal antecipada, sei lá. Tem outros times também na competição, tem o Botafogo, né? Que de repente pode complicar também. Eu também não queria pegar o Botafogo, mas entre o Botafogo e o Flamengo eu prefiro o Botafogo, cara, de boa. Ah, toma banho. Você é louco, mas vamos que vamos, cara. Então não tem nada a ver. O Paulo Calçade, né? Fez a observação dele, tá aqui no torcedores.com, mas eu não concordo, cara, porque, cara, muda tudo, cara. Mata-mata agora é pra valer mesmo o negócio. Os caras não vão mais relaxar, porque eles sabem que tem que chegar e jogar e tem que fazer bom resultado. Na fase de grupo, os caras já estão mais relaxados, tem mais jogo depois, né? E aí numa dessa acaba se ferrando, né? Mas não foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo conseguiu passar, tá? Mercado da bola, a notícia que chegou hoje aqui, estou trazendo do trivela.com.br, que o Everton, lá da Inglaterra, da Premier League, tomou a decisão e comprou o Carlos Alcaraz. Vai comprar, ou comprou 15 milhões de euros, né? Vai pagar o valor que está no contrato, não vai ter nenhum milindre aí. Então o Carlos Alcaraz realmente será jogador do Everton, que ele que agradou demais lá, apesar de ele ter jogado 7 partidas como titular, mas ele teve várias partidas lá que ele entrou, mudou o time, mudou o jogo. Ele se tornou lá como se fosse aquele jogador que entra para mudar o jogo e muda, entendeu? Importante, muito bom. Carlos Alcaraz, que tem 22 anos, ele foi emprestado pro Everton em fevereiro agora, né? E a ideia era o seguinte: se ele fizesse 9 partidas como titular na Premier League, o Everton teria que comprar ele obrigatoriamente, né? Mas aí mesmo não jogando as 9, jogando as 7, muita gente, inclusive eu trouxe aqui antes, que eles estavam fazendo uma sacanagem, talvez não queria pagar, mas não, vão pagar lá os 15 milhões de euros, que pelo que entendi vale, né? Vale. Só não deu para entender por que ele não ficou no Flamengo, cara. Realmente é uma incógnita aí. O Felipe Luiz tentou se explicar, mas foi muito estranho. Fazer o quê, né? Vamos que vamos, né? E aí o Flamengo, notícia ruim aí, é a ausência do De La Cruz e também do Plata já no Mundial, né? Não tá garantido que os dois vão jogar não, cara. Pelo menos essa é a informação que chega aí pelo dia.ig.br, né, cara? O que acontece? O técnico Felipe Luiz não demonstrou confiança em contar com os dois em tão pouco curto espaço de tempo aí. Vai começar o Mundial sem esses jogadores. O Eric Pulgar deve estar na reta final e o Vinha ainda precisa de mais treinamento, segundo o Felipe Luiz. O Plata falta bastante. E o Nico
teve uma lesão mais longa e é o médico que vai explicar, mas não esperamos ele no curto prazo. Isso foram palavras do Felipe Luiz. Então, não é uma notícia legal, né? O Plata que dá pra entender, né, velho? O cara tava bem, foi lá pro Equador lá pra jogar, foi bem recebido lá, a expectativa dele jogar lá na terra dele, não jogou. Machucou, assim, do nada, teve um problema, é coisa louca, cara. E até agora não voltou, né? Demais isso aí, né? É uma pena, né? Flamengo, 2 jogadores importantíssimos aí que ajudaram demais no Flamengo nesse Mundial, tá? Mas a boa do dia, foi muito engraçado isso, cara. Puta, é foda. O Neymar fez uns posts aí sobre a notícia que circulou, né? Eu trouxe aqui também, né? Noticiei aqui que o Gabriel Reis, lá o paparazzo rubro-negro, tinha feito um vídeo, né, falando que o Neymar tinha interesse em jogar no Flamengo, tinha sido oferecido ao Flamengo e tal, e o Neymar disse que é mentira. E xingou, cara, xingou ainda o paparazzo aí, velho. Eu lembro que alguns comentários, teve um comentário de algum inscrito, eu não me lembro o nome de quem comentou, e ele falou, pô, mas esse cara não tem credibilidade. Eu falei, porra, velho, eu respondi ainda o comentário. Eu falei, não, mas o cara tem mais de 1 milhão de torcedor, como é que, de seguidores, né? De inscritos no canal do cara, como é que não tem credibilidade, velho? Tá louco? Coisa de maluco. Aí o Neymar aqui detonou, disse que é mentira, cara. O Neymar colocou nas redes sociais dele, ó. Fico muito triste em ver qualquer pessoa, que qualquer pessoa pode falar o que quiser para ter mais hype. Acho que os jornalistas tinham muito cuidado, tinha que ter muito cuidado com a sua profissão. Está cada dia pior. Ô Neymar, eu não tenho nada a favor do encontro jornalista não, tá? Mas você também podia melhorar também no seu futebolzinho, tá? Você também faz tempo que não faz nada. Desculpa aí, tá? Tá de mal a pior também. Bom, aí ele foi mais profundo ainda. Bando de FDP mentiroso. FDP, né? Sabe o que é, né? Bando de filho da mãe generosa, gente boa. Puta, ó, ele forçou, hein, né? Aí ele colocou numa postagem da NR Sport, que é uma empresa do pai do Neymar. Deu uma queimada bonita aí no paparazzo rubro-negro, hein, velho? Puta que pariu, velho. Você é louco. Esses caras, eu imagino, né, paparazzo, o outro lá, como é que é o nome dele lá? Tem um outro forte também aí. Esses caras, velho, eles têm muito contato ali dentro do clube, né? No Palmeiras também tem um monte de youtuber assim. Eles têm contato com a galera que trabalha lá dentro, e às vezes respinga alguma coisa tal, e aí eles falam e ele vai lá e noticia, velho. Acredita nos caras que estão dando informação pra ele e se ferra. Porque não é do nada que o cara cria isso. O cara não cria notícia, velho. Não cria esse troço. Alguém falou pra ele. Às vezes o cara lá de dentro escuta algum burburinho e tudo, acaba vazando, às vezes vaza errado, né? E aí o cara vem e fala no canal. E aí muito acontece, eu acho que aquele Nicola também, Nicola já é jornalista mesmo. É isso aí, nação rubro-negra. Então, como vocês viram, né, as polêmicas foram quentes no vídeo de hoje, né? Neymar revoltado aí, que falaram que ele ofereceu para o Mengão, né? E ele nega que não se ofereceu para o Mengão, não tem nenhuma proposta para ele vir para o Mengão, né? E aí deixou o paparazzo numa situação bem, né, ali desafiadora, né? Mas como a gente conhece o paparazzo, ele vai arrumar prova e vai mostrar que realmente alguém falou para ele, né? Se era verdade, a gente já não sabe, mas a pessoa falou para ele, né? Que ele não ia chegar e falar isso aí sem, né, não ter a certeza. E afinal de contas não foi só ele que falou, muita gente falaram, né, sobre a chegada de Neymar no Flamengo. Então, gente, vocês viram também aí que Alcaraz já não é mais do Flamengo, né? O Everton já comprou, já levou, já é dele, né? E por algum motivo o Flamengo não quis ele. E agora é a fila que anda e o dinheiro que entra no cofre do Mengão, né? E aí já serve para aproveitar nessa janela aí para comprar novos reforços aí que tá precisando, já que tem muitos jogadores que estão de molho, por assim dizer, né? Com o desfalque que tá tendo jogo após jogo e muitos que estão machucados. E o Felipe Luiz já deixou aí, né, quase que bem claro, né, que nem para o Mundial não vai conseguir
né, ter esses jogadores. Então, precisa-se de contratação urgente. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não deixar de saber de nada sobre o Mengão. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E, claro, lembrando, galera, de deixar os créditos aí para Deixa o Palmeirense Falar. Também para Esporte TV e Band Esporte. Até o próximo vídeo.